Vamos embora, senão começamos a falar aqui e nunca mais acabar. Estamos só. Vamos lá. Portanto, está inaugurada a rua José Carlos Oliveira e Sousa. Esta rua que, como disse, vai ligar ao estádio do Futebol Clube Vizela, mais propriamente à rotunda do Futebol Clube Vizela, onde já de seguida vai ser inaugurado um monumento ao Futebol Clube Vizela que vai ser, portanto, vai ser substituído, ou já foi, o antigo. Ali se encontrava, tinha a imagem de um jogador a pontapear uma bola. Hoje vamos ter aqui uma nova moldura para inaugurar. Esta rua, em princípio, irá dar lugar depois à Rua Pena de Galo. E, portanto, quem se dirigir aqui ao estádio de Futebol Clube Vizela já não irá necessitar, para ter acesso à Estrada Nacional 105, de se descer a Rua Pena de Galo. Portanto, esta aqui para esta artéria nova. Como podem ver, os prédios aqui ao lado estão praticamente todos em construção. Portanto, esta é a última curva antes de vermos a rotunda já ali em cima. Aqui um pequeno espaço para estacionamento, aqui do lado esquerdo. Já temos ali a rotunda, com a estátua que vai ser descerrada, já visível debaixo daquele toldo azul. E os discursos também vão ser preferidos precisamente na rotunda, nesta rotunda que dá acesso ao estádio de Vizela. Aqui mais uma. É tudo. Pareço jovem, pareço. Então, boa tarde. Agora esperamos aqui um bocadinho. Vamos ver então aqui na imagem o Padre Cândido Magalhães, que vai benzer João Madureira.
Presidente do Futebol Clube Vizela, José Armando Branco, da União de Freguesias, Vítor Hugo Salgado, Presidente da Câmara, Eduardo Guimarães, Presidente da Assembleia do Futebol Clube Vizela e ex-Presidente, também o Presidente da SAD do Futebol Clube Vizela, Manuel Machado, antigo Presidente da Associação Futebol Braga, Vamos fazer uma coisa aqui, ia chamar o Tiago. Anda connosco, fazer aqui uma coisa atípica. Boa tarde. Bem-vindos à cerimónia de inauguração da Rua José Carlos Oliveira Sousa e requalificação da Rotunda do Futebol Clube Vizela. Iniciamos com a cerimónia de bênção pelo Reverendo Padre Cândido Magalhães. Muito boa tarde. Não me peçam para dar pontapé de saída. Eu já vi que as bolas são um bocadinho pesadas. Estas são do antigamente, também que elas pesavam bastante. As de hoje são mais leves, na pontapé ela voa logo. Estas é bem pesada. Pois bem, minha gente, olha, boa tarde para todos, mais uma vez. Dizer-lhes que estou aqui com o coração, de facto, cheio de alegria, cheio de amizade e cheio de gratidão. Pois por poder estar aqui e participar, mais uma vez, daquilo que é, de facto, a evolução das nossas coisinhas, daquilo que olhamos e realmente consolam os nossos olhos, mas também consolam todo o nosso ser. E por isso o coração cheio de alegria, de amizade e gratidão, pois na pessoa ali dizer ao Sr. Dr. Vítor Hugo, Sr. Presidente da Câmara Municipal, que é sempre com muito gosto, com muito prazer que o acompanho, pese embora, como sabe, não é? Eu estou sempre aqui assim, também com o coração cortado com o tempo, porque, enfim, pronto. Mas vamos a isto, que é o mais importante, benzer, deixar a bênção para este lugar, para que na verdade seja próspero e a todos aqueles que aqui passarem, quando olharem, olhem, definitivamente se apaixonem por nosso Vizela, se apaixonem por aquilo que realmente nesta terra se vai fazendo de bom e de belo, como são as artérias, como são as rotundas, como são todos nós, aqueles que realmente vamos presenciando destas lindas coisas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor dirige os vossos caminhos para que vivais em paz e alcanceis a vida eterna.
Deus omnipotente, Criador do céu e da terra, que na vossa infinita sabedoria confiastes ao homem a realização de obras belas e grandiosas, nós vos pedimos por todos que usarem estas vias, para que percorram o seu caminho com precaução e segurança, com a sua prudência tornem seguro o caminho dos outros e sintam sempre a companhia de Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso deixa sobre estas obras, sobre estes espaços, sobre nós, e nos acompanhe hoje e sempre. Amém. Não sei se esta bênção vai fazer com que o Futebol Clube de Vizela seja campeão ainda. Sr. Presidente, deixa lá. Basta subir. Vergonha! Vergonha de quê? A vergonha assada, é uma vergonha. Hoje é 25 de Abril. E então? E a estátua tem uma imagem a identificar a camisola do Futebol Clube Vizela. Nas costas, ali no dorsal, tem o número 39, mas dentro do 9 tem na circunferência do 9, o número 19, ou seja, é o ano 1939, ano da fundação do Futebol Clube Vizela. Com 75 anos. Era casado e pai de 2 filhas. Foi presidente da Junta de Freguesia de São Miguel, presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia e secretário da Mesa da União de Freguesias de São Miguel e São João. Foi cofundador do Rotary Clube de Vizela, presidente do Clube Turístico e Desportivo de Vizela, membro da direção da Sociedade Filarmónica Vizelense, dirigente da Comissão de Festas de Vizela, do Futebol Clube de Vizela e da Associação de Dadores de Sangue. Foi ainda presidente da Assembleia Geral do Clube de Caça da Meda e presidente da Assembleia Geral do Clube de Caça de Cabanas de Vilariça. José Carlos Sousa era um homem de trato simples, humanista e de uma generosidade rara, sempre disposto a ajudar o próximo. Um homem que semeava a paz, fomentava a amizade e a alegria, sempre rodeado de muitos amigos e da sua família. Foi uma das mais importantes personalidades das últimas décadas do Concelho e um dos mais relevantes dirigentes da vida associativa, cultural e autárquica de Vizela. Em reconhecimento pelo seu contributo ímpar, a Câmara Municipal de Vizela atribuiu-lhe a Medalha de Mérito Municipal, Grau Prata, a 11 de março de 2025. Reforçando este tributo e a importância da sua ligação à cidade, o município atribuiu o seu nome à nova rua de acesso ao estádio do Futebol Clube de Vizela. A designação Rua José Carlos de Oliveira Sousa, para esta via estratégica, é um símbolo de gratidão e de preservação da memória, garantindo que o legado de um homem que dedicou grande parte da sua vida ao serviço de Vizela permaneça vivo no cotidiano dos cidadãos e das futuras gerações. Com esta homenagem, a Câmara Municipal reconhece o contributo de quem dedicou a vida à Vizela, prestando uma humilde, mas justa homenagem pública à sua memória. Vai usar da palavra a filha de José Carlos Sousa, Sofia Sousa. Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Dr. Vítor Hugo Salgado, excelentíssimo Sr. Presidente da Junta da Freguesia São Miguel, José Armando Branco, prezados convidados presentes, senhoras e senhores.
Hoje voltamos a estar reunidos, não apenas para recordar um homem, mas para honrar um exemplo. Um exemplo de alguém que escolheu não ficar sentado a ver a vida passar, mas que se levantou vezes sem conta para fazer a diferença. Alguém que percebeu que pertencer a uma comunidade não é apenas morar nela, é cuidar dela, é servir nela e é acreditar nela. Ele deixou-nos um legado que não se mede em bens, títulos ou cargos, mas em gestos. Gestos de altruísmo, de entrega genuína, de disponibilidade, mesmo quando o tempo era pouco e o cansaço era muito. Participou ativamente em várias associações, iniciativas e causas, porque acreditava que juntos somos sempre mais fortes e provou isso com ações, não com palavras. Saiu da sua zona de conforto, fez o que era necessário, mesmo quando não era fácil. Fez pelo seu povo, pelos vizelenses, pela terra que sentia como sua. E ao fazê-lo ajudou a construir uma comunidade mais unida, mais solidária, mais humana. Mas talvez o mais marcante não tenha sido apenas o que fez. Foi a forma como o fez. Com humildade, sem procurar reconhecimento, com aquele tipo de bondade silenciosa que transforma o mundo à volta sem fazer barulho. Hoje sentimos a sua ausência, mas também sentimos a sua presença em tudo o que ajudou a erguer, em todas as vidas que tocou, em cada associação que continua o caminho que ele ajudou a fortalecer e em cada sinal que nos inspira e nos dá a confirmação de que a sua alma está cá. Que o seu exemplo nos incomode no melhor dos sentidos, que nos faça levantar quando for mais fácil ficar, ajudar quando for mais cómodo ignorar e participar quando a tentação for desistir, porque a melhor forma de honrar alguém é continuar a obra. Agradeço em nome da minha família, da minha irmã, o meu filho, os meus sobrinhos, o meu cunhado e principalmente a minha mãe, a nossa super mulher. Há uma certeza, o nosso pai nunca será esquecido. Obrigada por tudo. Ouvir o Presidente da União de Freguesias de Caldas de Vizela, São Miguel e São João, José Armando Branco. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado, na sua pessoa, cumprimento aqui todos os presentes. Cumprimento com um especial destaque à Dona Manuela, esposa do meu inesquecível amigo José Carlos de Oliveira e Sousa. Cumprimento igualmente as suas filhas Susana, Sofia e os restantes familiares. Este é mais um dia importante e de glória para o Concelho de Vizela. Inauguramos uma nova artéria que vai servir não só os moradores desta urbanização, mas também, em especial ênfase, os milhares de adeptos que visitam o Estádio de Futebol Clube Vizela. Simultaneamente, inauguramos um memorial ao clube de todos nós, o Futebol Clube de Vizela. Este, ao qual já tive a honra de presidir a sua direção e a Assembleia Geral, dedicando-lhe imensas horas da minha vida pessoal e do meu amor clubista. Paralelamente a estas inaugurações, dá-se um ato profundo de humanismo e de grande justiça, a homenagem póstuma ao meu amigo e grande vizelense José Carlos Oliveira e Sousa. Logo após a sua dolorosa partida, a União de Freguesias a que presido e a qual José Carlos de Sousa integrava, votou por unanimidade a atribuição do seu nome a uma rua da cidade de Vizela, a qual foi aprovada pela Comissão de Toponímia da Câmara Municipal. O seu nome fica juntamente ligado a esta nova artéria que liga a Rua das Veigas à Rotunda de Futebol Clube Vizela.
O simbolismo destes dois pontos de convergência falam por si. Entre o seu muito amor à família e a Vizela, José Carlos de Sousa amava a natureza e o desporto. Para quem não sabe, uma veiga significa uma várzea, uma planície cultivada e fértil. Aqui está a analogia com a natureza que ele amava. O Futebol Clube Vizela, do qual foi dirigente, é o sinónimo de todas as coletividades e autarquias que serviu com dedicação e afinco. José Carlos de Sousa foi um pilar da nossa comunidade. A sua entrega altruísta às coletividades e autarquias vizelenses deixou uma marca que no tempo não apaga. Partiu um homem que viveu para os outros. O seu legado não está apenas no que construiu, mas no espírito da união, a amizade que semeou entre todos nós. A sua dedicação às causas comuns foi um exemplo raro de cidadania. O associativismo da nossa amada terra perdeu uma das suas figuras mais nobres. Sempre pronto a ajudar, sem nunca pedir nada em troca, José Carlos foi um homem de causas, de convicções e de uma generosidade sem limites. A sua ausência deixou um vazio imenso, mas a sua obra continua viva. Honramos a memória de quem deu o seu tempo, o seu esforço, a sua paixão, para que na nossa comunidade fosse mais unida e vibrante, e com um sentimento profundo de saudade que elevo o seu nome, presto a minha homenagem à sua maravilhosa família e aos seus grandes amigos. Não queria terminar esta minha intervenção sem deixar de dirigir uma palavra de apreço ao Dr. Vítor Hugo Salgado, porque mais uma vez demonstrou ser um presidente atento às reais necessidades de Vizela e à memória dos seus cidadãos e das forças vivas. Parabéns, Dr. Vítor Hugo Salgado, parabéns Vizela, parabéns Futebol Clube Vizela e parabéns dirigido ao céu, José Carlos de Sousa. Tem a palavra o presidente da SAD do Futebol Clube de Vizela, Pedro Rodrigues. Sem grandes protocolos e na pessoa do excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado, cumprimentar todos os vereadores, a Sra. Deputada, também os presidentes de junta aqui presentes e todos aqueles que de uma forma autárquica levam por esse país fora aquilo que é o concelho que todos tanto amam. Estar hoje em cima desta rotunda é uma imensa responsabilidade, para mais fazendo parte de alguém que externamente, e os que me antecederam são vizelenses de gema, eu estou aqui por inerência das minhas funções, mas aqueles que no fundo estão a investir de alguma forma no nosso clube, na nossa cidade e também no nosso concelho. Portanto, e Vizela, que eu sinto, é muito isto, é acolher todos aqueles que chegam, é saber aquilo que podem obter deles, e nós temos o principal exemplo aqui na Câmara Municipal, que em todos os momentos esteve sempre ao lado daquilo que foi as obras de benfeitoria, que esta zona, que hoje estamos a inaugurar esta rotunda, mas o estádio, vocês sabem melhor do que eu, toda a transformação que levou nos últimos anos, mesmo este campo de treinos, e tudo isto com o investimento entre a SAD, entre a Câmara Municipal, só é possível por causa desta sinergia e porque Vizela, e digo com toda a frontalidade, porque sei o que se passa em muitos municípios, sei o que se passa em muitos clubes, em que não têm a possibilidade de haver estas parcerias e dos próprios clubes poderem evoluir com aqueles que no fundo são os que fazem a região e que são vocês e eu, onde eu me incluo neste momento, que todos queremos o melhor da nossa cidade e essencialmente do Vizela Clube. Permitam-vos dizer que ser de Vizela é algo que é único e vocês transmitam todos os dias. Todos os dias essa paixão de Vizela faz com que eu me sinta mais responsável por tudo que possa acontecer de mal ou de bem.
E estas primeiras palavras penso que são aquelas que são as mais importantes. Depois, também, cumprimentar todos aqueles sócios adeptos na pessoa do Sr. Presidente da Assembleia Geral, Dr. Eduardo Guimarães, que me acolheu muito bem nesta cidade e que sei bem o que ama e que todos os dias está sempre atento àquilo que é a história do Vizela e que sabemos todos o que foi a transformação do clube desde que este senhor assumiu a presidência do clube, e se hoje esta SAD também está cá, deve-se àquilo que foi a sua visão e a sua estruturação para o clube. Depois dizer-vos que este acesso é algo que eu lembro-me do Sr. Presidente da Câmara, na primeira vez que estive em Vizela, dizer que vamos fazer aqui um acesso melhor ao nosso estádio, e é fundamental porque nós temos tudo aquilo que é o nosso estádio a nível de infraestrutura interna, com alguns ajustes, mas somos sempre penalizados pelos acessos ao nosso estádio. O Sr. Presidente também sabe disso, que nós nas nossas reuniões partilhamos, e isto é um passo fundamental que é dado com aquilo que é a criação da urbanização, mas acima de tudo é mais um passo para que Vizela melhore e possa continuar a demonstrar que está acima de muitos dos outros. Acreditem, o Vizela está acima de muitos outros. Não ganha sempre, não ganha sempre. Queríamos ganhar sempre, queremos ganhar sempre. A nossa missão é aquela que diz por trás desta camisola. É lutar até ao fim. Isso, vocês podem crer que, enquanto eu estiver nestas funções, nunca me vou esquecer desse lema, que foi aquele que entranhou mais dentro de mim. Vizela é assim e luta até ao fim. Boa tarde e parabéns, Sr. Presidente. Palavra o Presidente da Direção do Futebol Clube de Vizela, João Madureira. Muito boa tarde a todos, excelentíssimo Sr. Presidente e seus restante executivo, demasiados autarcas, e permitam-me também uma nota especial àqueles que, para quem o significado desta rotunda e da estátua que nós temos aqui hoje diga mais, que são os sócios do Futebol Clube Vizela. Os sócios do Futebol Clube Vizela que, com estátua, sem estátua, com rotunda, sem rotunda, todos os fins de semana sobem esta encosta, na esperança de terem o melhor resultado possível, e quando muitas vezes o resultado não é aquilo que todos nós esperamos, na semana a seguir eles voltam. E essa talvez seja uma das maiores forças que o Futebol Clube Vizela tem. Os seus sócios, os seus adeptos, os seus simpatizantes. Para eles eu pedia uma salva de palmas. Depois, não poderia de endereçar também à família do Sr. José Carlos os meus melhores cumprimentos também. Vai ficar presente numa via que para nós, enquanto Futebol Clube Vizela, é muito importante, porque cria aqui uma acessibilidade muito interessante. Desde logo, a própria experiência do adepto, seja ele vizelense, seja ele visitante, fica um pouquinho melhor com esta via, é uma via importante. Portanto, o meu respeito também para o Sr. José Carlos, por tudo aquilo que nós sabemos que ele também deu ao Futebol Clube Vizela em determinada altura da sua vida. Dizer ainda uma nota, não deixa de ser interessante estar aqui nesta rotunda e temos atrás de nós este espaço de terreno que também pertence ao Futebol Clube Vizela. Eu já nós já tivemos a conversar sobre isto com o Sr. Presidente. Eu tenho a certeza que ainda durante o mandato dele, durante o nosso mandato, nós vamos fazer coisas giras aqui neste espaço, porque ele é do Futebol Clube Vizela. Na altura que os terrenos nos foram cedidos, este espaço de terreno aqui também nos foi cedido, e juntos tenho a certeza que vamos tornar esta entrada do nosso complexo esportivo, digamos assim, ainda mais atrativa. Sem me querer alongar muito mais, muito obrigado a todos. Vamos esperar que domingo o resultado da equipa profissional de futebol seja o melhor possível, é isso tudo que nós queremos. E relembro a todos que está agora a acontecer um jogo do Sub-16, uma equipa de miúdos fantásticos que na próxima semana, se tudo correr bem, se tudo correr de acordo com aquilo que nós acreditamos que vai correr, eles serão campeões já no próximo jogo. Portanto, aqueles que tiverem disponibilidade, vamos dar aqui um bocadinho de apoio. O jogo está a decorrer agora mesmo, porque eles bem merecem. Muito obrigado a todos. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade, viva Vizela, mas acima de tudo, viva o Futebol Clube Vizela. Muito obrigado. Vamos agora ouvir o Presidente da Câmara Municipal de Vizela, Dr. Vítor Hugo Salgado.
tarde a todos os presentes. Gostaria de começar esta minha breve intervenção por cumprimentar aqueles que me antecederam no uso da palavra. O João Madureira, enquanto Presidente dos órgãos sociais da direção do Futebol Clube Vizela, e o Pedro Rodrigues, enquanto Presidente da SAD. Nas vossas pessoas, cumprimentar os demais membros dos órgãos sociais, quer uma, quer de outra instituição. Não cumprimento apenas os membros dos órgãos sociais que se encontram em funções neste momento, quer na direção, quer na SAD, mas as vossas pessoas cumprimentar todos aqueles que ao longo da história, uns com uma história mais curta, que é o caso da SAD, outros com uma história bem mais longa, que é o caso dos órgãos sociais do Futebol Clube Vizela, cumprimentá-los a todos, onde estão inseridos de uma forma muito especial e muito particular o atual Presidente da União de Freguesias e aquele que é também homenageado no dia de hoje, que é o José Carlos Oliveira. Queria também cumprimentar o Sr. Presidente da União de Freguesias e, na pessoa dele, cumprimentar os demais autarcas. Desde logo todos os Presidentes de Junta, o Sr. Vice-Presidente, as senhoras e os senhores vereadores, cumprimentar os deputados da Assembleia Municipal e todos também aqueles que foram autarcas no Concelho de Vizela ao longo dos últimos anos. Quero também cumprimentar a Sofia, que andou comigo na escola, que é da minha idade, e na sua pessoa cumprimentar a sua mãe e a sua irmã, e nas vossas pessoas cumprimentar a família do José Carlos, os amigos onde eu me insiro, que efetivamente hoje estão aqui presentes e que de certa forma disseram sim a esta homenagem. Por último, e não menos importante, cumprimentar de uma forma especial o Tiago, que apesar de não ter usado a palavra, esteve aqui em cima para descerrar o monumento connosco, de forma atípica, mas eu fiz questão que isso acontecesse, para cumprimentar todos os associados, todos os sócios, todos aqueles que amam efetivamente o Futebol Clube Vizela. Assim sendo, gostava de dizer que este é um dia que me traz uma particular felicidade. Porque, em primeiro lugar, é o dia 25 de Abril e eu sou uma pessoa que valoriza aquilo que é a democracia. Já tive ao longo das intervenções que foram feitas no decorrer do dia de hoje, quer para a comunicação social, quer na sessão solene, de valorizar o 25 de Abril enquanto o primeiro passo que permitiu criar condições para a nossa autonomia. E daí que este é um dia importante e relevante para todo o país, mas de uma forma muito especial e muito particular para o Concelho de Vizela. Em segundo lugar, porque o dia de hoje vai ficar marcado por homenagens e por regeneração urbana. A regeneração urbana é algo que no dia em que eu sair da Câmara Municipal de Vizela vai ficar associado à minha imagem. Vai ser preciso passar muitos anos no Concelho de Vizela para haver uma regeneração urbana tão profunda, tão significativa e tão expressiva como aquilo que aconteceu ao longo dos últimos 9 anos e nos 3 que ainda falta acontecer. Por isso, a regeneração urbana do Concelho de Vizela diz muito. Mas se me diz muito a regeneração urbana, diz muito também aquilo que são as homenagens. Quando assumi funções, sentia que Vizela era um povo extraordinário. Um povo que vivia de forma significativa e expressiva aquilo que era a sua identidade. Mas, por outro lado, ouvia-se na rua algo que eu queria inverter de forma significativa e expressiva, que era: será que valeu a pena lutar pelo Concelho de Vizela? Não teria sido melhor ficar em Guimarães? E isso devia-se a um facto muito grande, que era, por um lado, não se fazia absolutamente nada no Concelho de Vizela, mas por outro, não se homenageava os nossos, não se valorizava os nossos antepassados, não se valorizava as nossas associações, não se valorizava as nossas instituições. E por isso mesmo, hoje é um dia importante para mim, porque é o 25 de Abril, porque falamos de regeneração urbana, mas também porque estamos a homenagear, porque estamos a dar identidade
e reforçar aquilo que é muito próprio do Conselho de Vizela quando valorizamos aquilo que é nosso. Seja o Zé Carlos do ponto de vista individual, seja o Futebol Clube Vizela do ponto de vista coletivo. E aqui permitam-me, antes de falar daquilo que foi a intervenção do Zé Carlos na vida cívica, na vida ativa, ou a importância que tem o Futebol Clube Vizela na nossa história, agradecer. E faço sempre isto em todas as minhas intervenções. Sempre que fazemos uma inauguração, sempre que fazemos uma iniciativa, eu sou uma pessoa que agradece. Acho que uma pessoa só não consegue, efetivamente, por muita liderança que tenha, criar condições para catapultar um concelho como o que nós fizemos. E a cada momento agradeço ao interlocutor que ajudou a criar condições para construir aquele momento. E aqui queria agradecer ao Emiliano o investimento que na realidade foi feito nesta zona do concelho, que vai criar condições para superar grandes debilidades do ponto de vista da habitação, que é uma necessidade que não é só do Concelho de Vizela, mas é desta região e é do país, mas sobretudo agradecer o facto de ter criado condições para que este acesso, tal como havia comprometido há alguns anos atrás, se tornasse uma realidade e superasse uma debilidade que tinha o complexo desportivo do Futebol Clube Vizela. Quero também agradecer a todos aqueles que efetivamente, por parte da Câmara Municipal de Vizela, tiveram encaminhados neste sucesso. Seja o Sr. Vereador das Obras Municipais, seja o Sr. Vereador da área desportiva, o Nuno Faria e o Rui Ferreira, que necessariamente também, através de todos os técnicos que acabam por coordenar, criaram condições para que esta obra fosse uma realidade, associada àquilo que foi a intervenção do ponto de vista urbanístico do Arnaldo Sousa, enquanto vice-presidente e responsável do urbanismo. Para além destes agradecimentos, queria dizer que, tal como o Zé Armando disse, no dia 25 de Abril, fazer esta inauguração desta rua e fazer uma homenagem ao Futebol Clube Vizela faz todo o sentido. Mas antes de vos dizer porque é que faz todo o sentido, eu queria aqui dizer que, para mim, do ponto de vista especial e enquanto Presidente da Câmara, faz um sentido ainda maior. Porque quem olha para o meu mandato, esta rotunda foi a primeira homenagem que eu fiz quando assumi funções. Numa altura em que a Câmara estava totalmente debilitada do ponto de vista financeiro. Eu resumia isso tipo a não tínhamos dinheiro para espetar um prego. Achamos que deveríamos marcar de forma diferente aquilo que eram as comemorações na altura do Futebol Clube Vizela e fizemos uma homenagem nesta rotunda ao Futebol Clube Vizela, totalmente feita pelos funcionários da Câmara Municipal de Vizela e que teve aqui até bem à presente data, e por um arquiteto da Câmara Municipal de Vizela, e que foi o primeiro passo para um conjunto de homenagens que fizemos de forma subsequente até chegarmos a esta grande homenagem em substituição daquela que foi feita em primeira instância. E daí que, no dia de hoje, nas duas homenagens, uma é muito fácil e era muito obrigatória de fazer, que era ao José Carlos Sousa, por todo o contributo que ele teve do ponto de vista da construção do Concelho de Vizela. Primeiro, na luta autonómica. Segundo, enquanto Presidente de Junta. Terceiro, enquanto todas as participações que ele teve nas mais diversas associações e instituições do Concelho de Vizela. Mas podemos ser isto tudo. Podemos ser autarcas, podemos ser presidentes de junta. Até me vem à ideia uma pessoa que foi autarca e presidente de junta que eu nunca faria uma homenagem. Porquê? Porque, para além de exercermos funções enquanto autarcas, enquanto presidentes de junta, temos que ter aquilo que o Zé Carlos tinha, que era completamente diferente, que era a dedicação à causa Vizela, que era a disponibilidade a Vizela e às instituições que representava, que era a forma altruísta e abnegada que ele se dedicava
àquilo que acreditava. E posso-vos dizer que até do ponto de vista pessoal, quando decidi ser candidato independente à Câmara Municipal de Vizela, liguei a várias pessoas e uma das pessoas que eu liguei, por toda a estima e consideração pessoal que sempre tive pelo José Carlos, e pedi-lhe o apoio. E ele disse: ó doutor, eu estou sempre consigo porque eu estou sempre com Vizela. Por isso mesmo quero pedir uma grande salva de palmas para um homem que marcou a história deste concelho e que sem dúvida faz parte da nossa referência histórica. José Carlos Oliveira Sousa. Quanto ao Futebol Clube Vizela, queria dizer que é o clube que eu amo desde sempre. E quando uma pessoa ama, tem as reações de uma pessoa que estava aqui há momentos, não é? Porque amar traz essas dificuldades, não é? É amar intensamente, viver intensamente, nem sempre aceitarmos o resultado do amor, porque a nossa capacidade de ver a realidade, quando se ama, é totalmente toldada, é totalmente apagada. E só nos preocupamos com aquilo que é o sucesso. E quando existe insucesso, este tem que haver um responsável, tem que haver, efetivamente, alguém que assuma essa dificuldade. Mas o Futebol Clube Vizela é, sem dúvida, uma instituição de referência deste concelho. Digo mais, é uma instituição que é uma referência mesmo antes de sermos concelho. Digo mais ainda, que o Futebol Clube Vizela foi uma das instituições, juntamente com a Filarmónica, juntamente com os Bombeiros Voluntários, a Real Associação, que permitisse criar condições para que nós tivéssemos identidade antes mesmo de sermos concelho. E por isso nós agora que somos concelho não nos podemos esquecer dessas instituições. Temos que valorizar essas instituições. E é isso que estamos a fazer neste momento. A valorizar uma instituição que tem uma história extraordinária. A valorizar uma instituição que tem contribuído para levar o nome do concelho de Vizela mais longe. Para valorizar uma instituição que nos tem dado muitas felicidades e algumas infelicidades. Mas também não pode ser sempre felicidade, senão nós ganhávamos a Liga dos Campeões. Contudo, o que eu posso dizer é que não poderíamos homenagear de outra forma este clube, esta instituição, se não fosse nesta rotunda recuperá-la, valorizá-la e para todos os sócios, conforme que foi dito aqui, que sobem e que descem, que chegam a este ponto de encontro, possam sentir o seu clube mais forte, mais moderno, mais dinâmico, mais acolhido, ainda mais acolhido pela autarquia e mais acolhido pelo povo de Vizela. Agora, a Câmara Municipal de Vizela fez esta homenagem ao Futebol Clube Vizela, mas também gostava de deixar aqui dois pedidos que são muito importantes. Um pedido dirigido à SAD e um pedido dirigido aos órgãos sociais, à direção. Não há almoços grátis, como se costuma dizer. Mas também não vou pedir algo que seja impossível. Os dois pedidos é, em primeira instância, à SAD é que nos leve novamente à primeira. Eu pedi isto no ano em que subimos à primeira e aconteceu. E eu gostava de pedir isto de novo, acreditando que isto é possível. E acredito que isto é possível porque vou todos os fins de semana aos jogos, tenho visto o que está a acontecer e sinto que o que se passa no Futebol Clube Vizela neste momento é como ao suicinho, só nos falta aquele bocadinho. Mas aquele bocadinho é mesmo um bocadinho importante. Como eu não percebo nada de futebol,
deixo a responsabilidade do Pedro Rodrigues, que percebe muito, que consiga aquele bocadinho que nos falta para conseguirmos alcançar a primeira divisão e com isto reconhecer todo o esforço que a SAD tem feito ao longo dos últimos anos, todo o investimento que a SAD tem feito ao longo dos últimos anos e tudo aquilo que tem, de certa forma, estado ao lado de Vizela ao longo dos últimos anos. Relativamente ao João, e trato por João, que é da minha geração, tivemos a oportunidade de nos cruzar em Coimbra, quando eu saía estava ele a entrar, conheço aqui de Vizela. Queria-lhe deixar um pedido. E não vou falar em infraestruturas para a formação por causa do meu filho, porque até já temos um acordo celebrado que foi à última reunião de Câmara e sei que na realidade rapidamente aparecerá esse sintético. Não vou pedir títulos porque isso já pedi à SAD. Vou pedir algo que é muito, muito importante e que deve começar nesta rotunda e que deve acabar dentro do estádio do Futebol Clube Vizela. E que ao mesmo tempo que eu faço esse pedido, deixo desde já e antecipadamente o apoio da Câmara Municipal de Vizela, que é a construção o mais rápido possível de um museu que, de certa forma, revele toda a história do Futebol Clube Vizela, que se encontra dentro de caixas de todos os títulos, de todas aquelas que foram as marcas positivas do Futebol Clube Vizela. Porquê? Porque se esta rotunda será um sinal exterior daquilo que é a valorização do Futebol Clube Vizela, tenho a certeza que o Museu do Futebol Clube Vizela, com a história e os títulos do Futebol Clube Vizela, com as passagens mais positivas do Futebol Clube Vizela, vão sem dúvida contribuir para continuarmos a criar condições para que o Futebol Clube Vizela esteja enraizado não só nas nossas gerações, não só na geração do meu filho e dos nossos filhos, mas sobretudo nas gerações vindouras. Assim sendo, quero-vos dizer que termino esta intervenção de uma forma muito feliz pelo facto de este dia 25 de Abril ter ficado associado do ponto de vista singular ao José Carlos, do ponto de vista coletivo ao Futebol Clube Vizela, porque necessariamente são dois baluartes daquilo que é a nossa realidade coletiva. O meu muito obrigado a todos, os meus parabéns à família do José Carlos e ao José Carlos onde esteja a ouvir, e ao Futebol Clube Vizela e a todos aqueles que fizeram parte da sua história. Obrigado a todos e os meus parabéns. Não.